Muito obrigado, ministro, pelo convite que me fez. Bom, eu primeiro gostaria de fazer uma referência que, de fato, o tema que o ministro me pediu que viesse expor aos senhores e senhoras está perfeitamente ligado, identificado com o programa do Fórum desse ano, que, além das discussões sobre o porquê do povo nas ruas e das conclusões que dali devem ser tiradas, o tema fala em estratégia de desenvolvimento industrial com maior inserção internacional e fortalecimento da competitividade. Esse tema que eu vou trazer, embora ele tenha um caráter técnico muito grande, ele é importante e os senhores e senhoras verão que ele terá importância crescente na vida de cada um de nós, brasileiros ou não brasileiros. Eu fiz há poucos anos, há cerca de 6 anos atrás, 7 anos atrás, tive a ocasião de participar nos Estados Unidos de um debate, mais do que o debate, uma apresentação seguida de debate do então diretor-geral do chamado Defense Intelligence Agency, que é um organismo do Estado-Maior americano que faz estudos de prognósticos, exames de estratégia, exames de geopolítica. E o diretor-geral, na ocasião, e o debate foi no MIT, nos Estados Unidos, ele disse que ia falar sobre 2 desafios no século XXI. Segundo ele, os Estados Unidos teriam 2 desafios a vencer. O primeiro era abastecimento de água potável. E o segundo era a garantia de fornecimento de energia a preços competitivos. Não há dúvida nenhuma que o segundo está resolvido nos Estados Unidos. A Agência Internacional de Energia, há poucos mais de 8 meses, publicou um trabalho em que ele afirma o seguinte, e eu vou ler o texto. Primeiro, os Estados Unidos vão se transformar no maior produtor de petróleo do mundo, superando a Rússia e a Arábia Saudita por volta do ano 2020. Segundo, a produção de gás de xisto tornará os Estados Unidos autossuficientes em gás, tornando desnecessárias as enormes instalações já existentes de gaseificação de gás liquefeito. E terceiro, as importações de petróleo pelos Estados Unidos, que hoje estão em torno de 6 milhões de barris, estavam a 12 milhões de barris há 5 anos atrás, com profundas consequências sobre o preço do petróleo e riscos de queda acentuada de preço do petróleo no futuro, com consequências para nós que vamos, dentro de pouco tempo, enfrentar os desafios do pré-sal. Eu fiz algumas poucas slides para os senhores que não conhecem o tema terem uma ideia um pouco mais fácil do que se está falando e dos efeitos dessa chamada revolução energética. Vamos ligar o... Como é que faz isso aqui? Eu começo por explicar o porquê do Nova. Porquê do Nova? Porque o gás de xisto é conhecido pelo menos desde o século XIX. Mas não havia técnica, ou não tinham sido desenvolvidas técnicas que tornassem viável a extração do xisto. O Brasil mesmo tem, no Paraná, uma pequena produção de gás de xisto, que é feito com uma tecnologia inteiramente antieconômica, porque é, na verdade, uma grande mineração. E depois, a pedra, a rocha, chamada xisto ou folhelo, ela é submetida a caldeiras de altíssima pressão e temperatura, para daí tirar o gás e o torna antieconômico. A importância do gás de xisto talvez possa ser facilmente entendida pelos senhores com um simples número que eu vou dar. A medida de poder calorífico é o que se chama uma medida inglesa, BTU, que é a British Thermal Unit. O preço do gás de xisto americano está sendo hoje em torno de $3,5 por milhão de BTU. O gás brasileiro custa $14 por milhão de BTU. Um barril de petróleo tem 6 milhões de BTU.
o que significa que os Estados Unidos estão produzindo gás ou petróleo a 21 dólares o barril, quando o preço internacional é de 107 dólares o barril, como estava há poucas horas atrás no hub de Louisiana. Os Estados Unidos estarão produzindo gás e produzindo petróleo ao equivalente a 1/6 do preço hoje praticado no mercado internacional. 6 milhões de dólares, 6 milhões de BTU por barril de petróleo, multiplicado por 3,5, dá 21 dólares o barril de petróleo contra 107 dólares o barril de petróleo a nível internacional. Vamos ver o primeiro. Ali está um quadro em que aquelas curvas mostram que em 2020, aquele quadro vermelho é o gás de xisto, o segundo são os chamados tight gas, que é uma outra forma de rocha onde existe o gás, e os demais são chamados gases associados a carvão e os gases associados a petróleo. Aqui embaixo, eu ainda estou levando surra nisso, aqui embaixo, os senhores vejam o que aconteceu com o declínio da importação de gás nos Estados Unidos e o que aconteceu com o crescimento do gás de xisto nos Estados Unidos. A palestra que eu me referi se deu aqui, quando o gás de xisto era praticamente irrelevante. Cerca de 1% do gás americano era de xisto, os demais eram os gases obtidos ou por importação ou gases associados a petróleo. Mas o que é exatamente o gás? O que é exatamente o gás de óleo? Aqui está, não sei se está bastante visível, o gás natural é um composto de vários gases, sendo que este, que é o chamado metano, é o principal, em torno de 95%. Para que ele serve? Ele serve para produzir energia elétrica, ele serve para produzir a chamada petroquímica, e eles servem, esses gases aqui interiores, são chamados os líquidos de gases, para fazer fertilizantes. Esse é o primeiro desafio que nós, brasileiros, vamos enfrentar. É que com os preços dos gases americanos, a petroquímica brasileira, as fábricas de fertilizantes brasileiras, a indústria de alumínio brasileira, a indústria de cerâmica, a indústria de vidro, terão concorrentes muito fortes e, eventualmente, haverá deslocamento de investimentos que estavam previstos no Brasil, se dirigirão para os Estados Unidos em função desses custos baixíssimos que esse gás está fornecendo. Esse quadro mostra duas situações. Aqui é o gás de xisto, aqui é o pré-sal. A distância daqui até aqui são 7.000 metros. A distância daqui até aqui são 2.000 metros. Tirar gás de 2.000 metros ou tirar gás de 7.000 metros envolve custos, evidentemente, completamente distintos. Mas até então, essas localizações, aqui está o chamado folhelo ou a rocha de xisto. São rochas duríssimas, de baixa impermeabilização, que o gás está sendo extraído porque foi descoberta, no início dos anos 2000, uma técnica de extração de gás que revolucionou o setor. Essa técnica, eu vou mostrar a vocês um filmete de uns 3 minutos ou 4 minutos, em que se mostra como é que se faz a extração desse gás. Essas rochas que estão aqui, e o Brasil, eu vou mostrar mais adiante onde existem essas rochas no Brasil, essas rochas são placas de 90 metros de altura, de espessura, com mais ou menos 2 quilômetros de largura, que são perfuradas horizontalmente. A sonda vai entrar aqui e, quando chegar aqui embaixo, ela muda de posição e começa a caminhar nesse sentido. No momento em que ela faz isso, descobriu-se, botou-se o ovo em pé, descobriu-se a pólvora, e esse gás que está aqui dentro é o gás que eu disse que sai por valores a 1/5 a 1/6 dos preços internacionais.
Isso aqui é uma operação, está em inglês, infelizmente, mas aqui está uma apresentação típica de uma... São fazendas, está sem som, mas ele tem som. Vocês têm condições de botar o som, não? Bom, aí está uma sonda que vai descer. To the surface. The mud also cakes on the walls of the wellbore, keeping it intact. Similar to a vertical well, the hole is drilled to just under the deepest fresh water near the surface. The drill pipe and bit are then removed. Surface casing is inserted into the drilled hole to isolate the fresh water zone and also serves as a foundation for the blowout preventer, a safety device that connects the rig to the wellbore. Then, cement is pumped down the casing and out through the opening of the shoe at the bottom of the casing. It is then forced up between the casing and the hole, sealing off the wellbore from the fresh water. The cementing process prevents contamination of the freshwater aquifers. The pipe and bit are lowered back down the hole to drill through the plug and cement, and continue the vertical section of the well to approximately 500 feet above the planned horizontal leg. This depth is called the kickoff point, where the curve will begin so the horizontal section can be drilled. Up to this point, the process is the same as drilling a vertical well. Again, the pipe and bit are pulled out of the hole, and a downhole drilling motor with measurement while drilling instruments is lowered back into the hole to begin the angle building process. The distance to make the curve from the kickoff point to where the wellbore becomes horizontal is just under a quarter of a mile. Once the curve is completed, drilling begins on the well's horizontal section, called the lateral. The pipe used to drill the well measures 30 feet in length and weighs approximately 495 pounds each. It takes over 350 pieces of pipe weighing nearly 87 tons to drill a 10,500-foot well. At various stages of drilling, the pipe is taken out of the hole for tool and bit changes and put back in. This process is called tripping pipe. When the targeted distance is reached, the drill pipe and bit are removed from the wellbore one last time. Production casing is now inserted into the full length of the wellbore. Cement is again pumped down the casing and out through the hole in the casing shoe, forcing the cement up between the casing and the wall of the hole, filling the open space known as the annulus. Casing the well is a very important process because it permanently secures the wellbore and it prevents hydrocarbons and other fluids from seeping out into the formation as they are brought to the surface. At this point, the drilling rig is no longer needed. A temporary wellhead is installed and the location is prepared for the service crew who will perf, frack, and prepare the well for production. The first of these steps is to perf, or perforate the casing. A perforating gun is lowered by wire line into the casing to the targeted section of the horizontal leg. An electrical current is sent down the wire line to the perf gun and sets off a charge that shoots small holes through the casing and cement and out a short distance into the shale formation. The perf gun is then pulled out of the hole. Next, because the shale is tight or compressed, bom, essa é a técnica, a descoberta que colocou o gás de xisto nessa situação de imbatível competitividade e custos muito baixos. O Brasil, em 5 minutos mais talvez eu termine aqui. O Brasil dispõe de áreas, aqui embaixo, algumas zonas do Brasil existem possibilidades da existência de gás de xisto. Não há sísmicas suficientes para se dizer o que foi feito. Nós não dispomos do expertise industrial para fazer os trabalhos que estão sendo feitos na costa americana.
A zona principal americana, além de Houston, é Nova York, Dakota, Ohio, Pensilvânia, e nós não dispomos também de infraestrutura de transporte do gás, na medida em que os Estados Unidos, o gás existe onde está uma rede muito grande de gasodutos. Por isso, eu temo que o Brasil não terá, a curto prazo, condições de acompanhar a posição americana de extração de gás, seja porque dispõem eles de um mecanismo de propriedade de solo e subsolo diferente do nosso, o nosso, todo o subsolo pertence à União e, portanto, não há flexibilidade de se movimentar essas sondas com a velocidade necessária. As sondas americanas conseguem extrair gás desses maciços por pouco mais de 2 anos, quando se esgota. Portanto, ele precisa mudar de lugar. E, para fazer isso, evidentemente, não há de ser com a Agência Nacional de Petróleo, exigindo licitações umas atrás das outras e verificando todas as questões ambientais, que são grandes e sérias, que não vão ser objeto de abordagem aqui, e, por isso, não é provável que o Brasil possa entrar nesta nova rota de energia barata que os Estados Unidos estão entrando. Há necessidade, a meu ver, e eu dou aqui como encerrada a minha curta apresentação, há necessidade que o Brasil adote práticas regulatórias que sejam compatíveis com as características do gás de xisto, já que ela é, por um lado, uma ameaça muito grande, por outro lado, uma oportunidade para que nós possamos desenvolver indústrias de energia intensivas e colocar gás barato, seja em termoelétricas, seja na casa dos consumidores. Lamento que o tema, além de ser muito técnico, exigiria uma exposição mais longa, mas pelo menos tentei dar uma ideia aos senhores da importância que esse assunto tem na economia americana e na economia brasileira a curto e médio prazo. Muito obrigado.